Bom dia. Estamos aqui com os alunos do terceiro ano, dando continuidade a essa revisão final de resolução de questões, ok? E aí a gente vai continuar compartilhando tela, respondendo a nossa fichinha, né, de geografia. Vamos compartilhar a tela. Muito bem. Cadê? Vamos para a pergunta 13. Uma pergunta muito legal, tá certo? Uma pergunta que vira e mexe, a gente precisa do conhecimento dela, tá certo? Do conhecimento, né, dessa questão. Então aí você tem, né, um gráfico, tá certo? Com duas linhas, uma linha inteira e uma linha pontilhada. A linha inteira tem assim vazão em áreas urbanas e a outra vazão em áreas não urbanas. Aí é importante que a gente entenda qual é o conceito de vazão. Quando chove, minha gente, a água bate no solo. Uma parte da água infiltra, a outra parte escoa, fica em cima da superfície e vai se deslocando pela superfície, dependendo do relevo, enfim. O que é que eu quero te dizer com isso? Que na área rural, na área não urbana, você tem uma infiltração de água. Isso significa dizer que parte da água infiltrou e a outra parte menor escoa, vaza pela superfície. Já na área urbana, o solo é impermeável. A água não bate no solo, bate no asfalto. Então, não há infiltração, só há escoamento, só há vazão. Por isso que nessa linha, vazão em áreas urbanizadas é maior. Por que é maior? Porque não tem infiltração. Aí você pode ter um parque, você pode ter uma outra área que infiltra, mas não é comum. Já na área não urbanizada, você tem mais infiltração e evidentemente que tem escoamento, porque você pode ter uma área pavimentada, enfim. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove o quê? O que é que o processo de urbanização promove? A gente viu que na urbanização a água não infiltra, a água escoa pela superfície e vai procurar esses bueiros que tem no canto da calçada para poder ter lugar para vazar. Então a vazante da água da chuva é por esses canais, por esses bueiros. Então a urbanização não permite a infiltração. A urbanização permite o escoamento superficial da água. A vazante da água, para onde a água vai, é exatamente para esse bueiro. Já na área rural, a vazante é para onde? Para dentro da terra. Por isso que a resposta é a letra E. Ampliação do escoamento superficial. Não esqueçam disso. Isso é muito comum cair em prova. A área urbana, o solo é impermeável. Impermeável. A água não infiltra, ok? A não ser que a gente tenha em uma área, por exemplo, São Paulo tem o Parque do Ibirapuera, Recife tem o Parque da Jaqueira, Parque 13 de Maio. No parque a água infiltra, mas na área que tem asfalto e pavimentação, a água escoa, beleza? Então, letra E. 14. A pergunta 14 diz assim: os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na família, na vida familiar e social. Olha o que ele está querendo dizer. A indústria promoveu uma mudança na questão da fecundidade. Lembra que eu expliquei sobre isso? Quem vive numa área rural tem mais filho, porque quanto mais filho, mais mão de obra. Quem mora numa área industrial urbanizada tem menos filhos, porque é mais despesas, beleza? Então, morar numa área industrial, morar numa área urbanizada, você controla a fecundidade, você controla a natalidade. Por quê? Porque é a realidade da área assim, beleza? A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de eliminação do número de nascimentos, ou seja, que transmissão é essa integral das vantagens econômicas? A herança. Né? Eu quero transmitir as vantagens econômicas. Se eu tiver muito filho, vai ficar um pouquinho para cada.
Agora, se eu tiver menos filhos, eu vou transmitir uma quantidade maior para poder ajudar meu filho, minha filha no futuro, beleza? Então, essa vida industrial, essa vida urbanizada promove naturalmente, com essa preocupação de futuro, controle da natalidade. E toda vez que a gente tem uma mudança da natalidade ou da mortalidade, a gente chama isso de transição demográfica. Eu fiz até um gráfico no quadro. Transição demográfica são as fases de mudança. Uma época diminui a morte, uma época diminui o nascimento. Tá certo? Aqui ele está falando de redução da fecundidade, diminuir a natalidade por conta do processo de industrialização, de urbanização. Por isso que o gabarito é conclusão da transição demográfica. O que é conclusão da transição demográfica? É passar por um processo de mudança. Tá certo? Não pode ser a letra A, estabilização. O que é estabilização? É não mudar. Né? Imagina, a gente está com uma vida cheia de mudanças. Né? Uma hora acontece uma coisa, outra hora acontece outra. Mas quando a gente passa um período em que as coisas se normalizam, a gente está numa estabilidade financeira, uma estabilidade familiar, uma estabilidade emocional, né? Porque está tudo indo conforme o enunciado. Agora, quando nasce alguém, morre alguém, ganha um emprego, perde o emprego, há uma mudança de ganhar alguma coisa ou de perder. A mudança é transição, beleza? Se não houver mudança, é estagnação. Aqui ele diz na A, estabilização. Estabilizar é não mudar. E a pirâmide etária não está mudando não? Tá, porque o texto diz que diminuiu a quantidade de gente que nasce, tá bom? Então essa é a ideia do 14º, conclusão da transição demográfica no século XX, para dizer que ao longo de todo esse processo mudou e que agora a tendência é que a gente tenha essa perspectiva. 15, pergunta sobre geopolítica. Todas, olha, lembre-se, todas as questões aqui são do Enem, tá? Todas, TO-DAs, tá bom? Esse 15º quesito, ele diz assim, em Beirute, no Líbano, e recentemente, veja como são as coisas, né? Em 2018 foi essa pergunta, agora em 2021, não sei se vocês lembram que teve uma explosão no porto de Beirute, no Líbano, uma explosão, bum, uma mulher estava tirando foto para o casamento, isso rodou o mundo, né? Teve um vazamento lá de algum produto químico que teve uma explosão aí e tal, enfim, não foi ataque terrorista não. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, estamos falando de refugiados sírios, ou seja, uma galera que fugiu da guerra da Síria. A resposta do homem é imediata. Olha o que é que um cara lá no Líbano diz. Em todos os lugares e em lugar nenhum. Pronto, para mim é mestre dos magos de Caverna do Dragão, né? Andando ao acaso, não é raro ver sobre um prédio ou num canto de calçada ou abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Então ele está demonstrando aqui que a situação dos sírios lá no Líbano é precária. Uma situação de dificuldade, como geralmente é. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária, que é explicada pelo processo de quê? Qual é a crise humanitária que está sendo explicada nessa alternativa? A resposta é desterritorialização. O que é desterritorialização? Qual é a ideia do 10? 10. Qual é a ideia do 10? Territorialização. 10, continuidade. Então, se todo dia eu venho para cá, eu tenho uma continuidade. Se eu venho hoje para cá e amanhã eu vou para outro lugar, eu tenho uma 10 continuidade. Eu quebrei a sequência. Quando a gente tem territorialização, o território é meu. Quando eu tenho uma 10 territorialização, ele deixa de ser meu. Então, a partir do momento que tem uma guerra e o povo foge, perde o seu território porque fugiu. Vai ser refugiado no país dos outros. Por isso é que é desterritorialização forçada, porque é uma guerra, de população afetada pelo quê? Pelo conflito armado. Então é o conflito armado na Síria que faz com que as pessoas percam o seu território, desterritorialização forçada, porque é uma guerra, e vão fugir para ser refugiado e morar embaixo da ponte,
morar em locais inapropriados para comer só Deus sabe o que em jornais na beira da rua. Tá certo? Essa é a situação. Então, o 15 é a letra E. 16. A minha ideia aqui é a gente responder até onde dá, tá bom? Lembrando que sexta-feira a gente tem ainda a última aula e a gente praticamente finaliza essa ficha. Vamos para o 16. A situação demográfica de Israel é muito particular, meu Deus. Israel. A gente chegou a falar aqui recentemente de conflitos em Israel, formação da Palestina. Muito bem. Desde 1967, a esquerda sionista, não sei se vocês lembram, sionista é o movimento de retorno dos judeus para a Palestina, afirma que Israel deveria se desfazer, o acordo era se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. Devido à taxa de nascimento árabe, que é o oposto dos judeus, ser muito mais elevada. Preste atenção, eu estou voltando para Israel, lá tem os árabes. Eu fui para Cisjordânia e para a faixa de Gaza. Ok, teve uma guerra. Só que lá na faixa de Gaza e da Cisjordânia existe um nascimento muito grande de árabes, que é o meu adversário. Então não faz sentido eu morar no local em que a maioria da população é minha inimiga. Então por isso que eu teria que sair. Aí tem aí, devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, a anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. Percebe? Então eu vou voltar para um terreno, quero me apossar de um território, ok. Só que nesse território aqui, Cisjordânia e faixa de Gaza, é uma tuia árabe. Então futuramente, mediante o nascimento das crianças, eu vou ser minoria e eu só posso ter outro conflito e eu levar desvantagem. Então é melhor sair daqui e ir para um lugar que não tem tanto árabe para que eu seja a maioria. Muito bem. A preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução política desse Estado. Identificado, qual é a preocupação? É ser predominante. Por isso que a resposta é busca a preeminência. O que é a preeminência? Predominância étnica, ou seja, dos judeus sobre o espaço nacional. É essa aqui a temática. A galera vai sair porque é minoria. Então, o meu objetivo é me apossar de um território para que eu seja a maioria, a preeminência étnica da minha raça ser a predominância, tá bom? Então, a resposta aí vai ser a letra B. Não pode ser a letra A, que ele diz aqui, abdicar da interferência militar no conflito local. Não, se você tem um conflito e abdica da questão militar, você está entregando os pontos. Admissão da participação proativa de blocos regionais. Aqui a gente não fala em bloco econômico, ninguém está falando de dinheiro, está falando de situação de voltar para a Palestina, território, identidade nacional. Rompimento de interesses geopolíticos de potências globais, não, que Estados Unidos tem interesse para ajudar Israel, como aconteceu. Compromisso com resoluções emanadas de organismos internacionais, também não, porque os organismos internacionais querem evitar o conflito e eles estão ali para brigar, para poder se apossar do que é seu. Coloque-se no lugar dos judeus, coloque-se, você tinha um negócio, você foi forçado a deixar, agora você recebe a minha ajuda para voltar, você não quer pegar tudo de volta? Quer. Agora coloque-se no local do povo que está lá, você quer perder o que ficou? Não, aí tem briga. É isso que acontece lá na Palestina, tá ok? Aí agora tem o 17, deixa eu só anotar aqui até onde a gente vai, tá certo? Esse exercício tem 25 questões, como eu tinha comentado com vocês. E aqui tem os gabaritos. Eu só estou anotando só para deixar organizado aqui, tá? A, D, DB. Pronto, até o 20. Vamos ver se a gente consegue ir, tá certo? Vamos para o 17. Ao destruir, olha só, ao destruir uma paisagem de árvores e de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza
e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. Que coisa linda! Negócio bem, né, bem profundo. Ele diz: destruir a paisagem de árvores e troncos retorcidos, folhas e arbustos árvores, solos ácidos, não raro lateralizados, são locais problemáticos. Solos ácidos, laterizados, de troncos retorcidos, de folhas e arbustos ásperos, é um local que a galera destrói para dar espaço à modernização, à urbanização, né? E aí por isso que ele diz no final: essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista. Quer ver um exemplo? Eu vi exatamente hoje sobre essa Praça do Livramento aqui, a galera postando um vídeo de que a prefeitura estava torando essas árvores, essas algarobas, né? Aí quando você vai ver, essas algarobas estão com cupim, não brotam mais folhas, não faz a função de sombra, não ajuda no equilíbrio térmico e ainda se enrola nos fios. Num dia que tiver um problema com um fio desse torar e cair numa pessoa passando e alguém morrer eletrocutado, aí o povo vai dizer o seguinte: por que não podou? Então perceba que a gente precisa entender que o meio ambiente precisa ser preservado, mas não preservar por preservar. Está cumprindo alguma função? Não, então a gente precisa renovar. Então a gente pode de repente podar, hidratar, cuidar para florescer. Se não tiver jeito, tirar e colocar uma nova. A ideia é essa. E ainda por cima modernizar o espaço. Dá para aliar modernização e meio ambiente. Dá. Que a gente não pode deixar de modernizar e fazer as coisas por conta das árvores. Tira a árvore, planta a árvore. Tira daqui, bota ali. O que eu não posso poxa, eu não vou fazer um benefício porque tem uma árvore. Porque se fosse assim, você não ia para o Rio Mar porque tinha mangue. Você não ia para o shopping porque tinha Mata Atlântica. Você não andava de estrada porque tinha vegetação. E você não anda. Então a gente tem que ter essa percepção. Então quando ele diz aí, ó, esse tipo de local, né? Ele está descrevendo um local. Troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos, formas bizarras de cupinzeiro, modernização. Então a gente está falando de quê? A gente está falando de um local que vai passar por uma transformação. A pergunta é: o processo descrito ocorre em uma área que tem esses troncos retorcidos, tarará, tererê, com predomínio de uma vegetação. Eu quero saber qual é a vegetação e qual é o clima. No gabarito, do 17 é a letra A. Tropófila, que é aquela característica nordestina de se adaptar à chuva e de se adaptar à seca. E é evidentemente que essa adaptação é de um clima tropical. Beleza? Entendido? Tá ok, gente? Vocês entenderam? Vamos para o 18. Se tiver dúvida, fale, viu? 18. Olha o 18. Gente, já faltam 5 para as 8. Vamos lá? O fenômeno da mobilidade populacional vem desde as últimas décadas do século XX apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu estava no aulão ontem com os alunos e eu falei algo lá que eu disse eu vou comentar lá com meus alunos, lá no Tradição. Um dos problemas que pode cair na prova, até a título de redação, eu acho que não vai, é sobre a mobilidade urbana. Mobilidade das pessoas nas áreas urbanas, que é um problema. Primeiro, trânsito. Segundo, muitos carros, combustível fóssil, poluição. Qual seria a solução? Incentivar o transporte público, incentivar o transporte menos poluente, como bicicletas, tal. Isso é um mundo utópico. Mas tem uma coisa hoje, que é uma alternativa a esse transporte público caótico. Vocês viram hoje de manhã uma postagem do Jornal do Comércio que foi que a galera fez lá no ônibus em Recife. Um camarada que queria pular a catraca, que não tinha dinheiro para pagar, o motorista não deixou, beleza, a galera desceu, quando parou no ônibus, o camarada subiu com uma faca e deu uma facada no motorista. No ônibus. Às vezes tem sequestro em ônibus, assalto em ônibus, então você fica querendo utilizar o transporte público, mas é defasado, não tem segurança, não tem qualidade. Aí você usa o quê? Táxi
e esse transporte que hoje em dia é o Uber. Existe uma expressão nova agora, a uberização. Uberização é a utilização do Uber como um transporte alternativo, coletivo, e que é uma atividade do setor de serviços informal, tá certo? Então é importante que você entenda isso, uberização é essa nova tendência de mobilidade urbana, que já existia o táxi, já existia o ônibus, existia o metrô também, mas o Uber, ele vem com a tecnologia de aplicativo, ele vem com o acompanhamento de rota, ele vem com agendamento, você escolhe, você nega, você recusa, você tem uma comodidade ou não tem? Claro que tem, né? E tantos outros. Então essa uberização é uma alternativa, é uma forma de trabalho. Você está escutando rádio, aí você está escutando um programa, aí a galera liga e fala assim, eu sou aqui de Olinda, motorista de app. Faz o quê? Sou motorista de app. Porque é uma alternativa nesse mundo de desemprego. Pô, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu sou mototáxi. Eu tenho um carro, eu não posso ser táxi, minha gente. Porque para ser táxi é um problema. Você precisa ter uma autorização, ir no Detran, mudar a placa, tem que comprar um ponto, tem que ter uma licença da prefeitura. É complicado ser taxista, não é chegar ali, estacionar e levar, não pode. Você tem toda uma regulamentação, mas Uber você pode. Só é se cadastrar no aplicativo e fazer suas corridas. Então é uma alternativa interessante, não esqueça disso, tá? Não esqueça disso. A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, qual foi o período apontado no texto? Ele vem dizendo aqui, século XX. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos. Ou seja, sempre se foi para os grandes centros urbanos. Mas a partir do século XX e hoje, século XXI, esse destino está mudando. A galera está indo para as cidades médias, a galera está indo para o interior. Por quê? Porque está havendo uma desconcentração industrial. As indústrias estão indo para outras áreas, estão indo para o Nordeste, estão indo para o interior. As pessoas estão dispersando melhor. Beleza? Cadê aqui? Bom, pelos deslocamentos de curta duração e distâncias menores, pelos movimentos pendulares, de ir e voltar todo dia, que passa a assumir maior relevância na estratégia de sobrevivência, não mais restrito aos grandes aglomerados urbanos. Quantas pessoas saem de Recife para trabalhar em Vitória? Muitas, sabia? Quantas pessoas saem das cidades do interior que, ao invés de ir para Vitória, estão indo para outras cidades do interior? Estão vindo a Vitória, estão indo trabalhar em Gravatá, em Caruaru, Limoeiro, porque está descentralizando mais. A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação de que processo? E o gabarito é a letra D, desconcentração da atividade industrial. Me diga uma coisa, antes de vir a Sadia para cá, 2009, antes de vir a Sadia para cá, praticamente, qual era a indústria que tinha aqui? Pitu. Você tinha ali uma empresa de confecções, tal, mas era Pitu. Emprego era difícil e a maioria ia para onde? Para Recife. Quando você bota uma fábrica como a Sadia, aí veja que começa o efeito dominó, o efeito cascata. Aí veio a fábrica de chocolate, aí veio a fábrica disso, veio a fábrica daquilo. Aí o negócio começa a crescer, aí tem que surgir novos bairros, novas áreas de lazer, vem o shopping, e vem isso, galpão, novo atacarejo, todo dia, não sei o quê. E é uma bola, um rolo compressor que não vai parar. A tendência é que venha um novo posto, daqui a pouco abre uma C&A, é assim, não para. É esse o processo. E isso só foi possível porque teve a desconcentração industrial. Botou a primeira indústria, aí daqui a pouco vem outra indústria, aí começa a concorrência e o capitalismo aí falando alto. Beleza? 19. Pergunta sobre urbanização. Tem assim, a configuração do espaço urbano da região em torno do Distrito Federal, capital do Brasil, assemelha-se às demais aglomerações urbanas em regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificada a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho, os primeiros serviços, e a constituição de uma região periférica, concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades e capacidade de acumulação e produtividade e os serviços sociais de infraestrutura. Isso é uma característica.
Os centros urbanos, a área central, ela tende a ser mais desenvolvida porque tem estrutura, serviço, oportunidade. As periferias tendem a ser menos assistida, menos olhada, menos cuidada. Então, essa é a realidade que a gente encontra na grande maioria. A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência de quê? Por que acontece essa situação? E o gabarito diz segregação socioespacial. O que é segregar? É isolar, é separar. Imagina que aqui na sala tem uma pessoa com gripe, com Covid. Você quer conviver? Não, você vai isolar, segregar essa pessoa. Então você pode segregar as pessoas por uma questão de doença, por uma questão política, por uma questão racial, como é o caso do apartheid na África do Sul, segregação racial. Segregação dos pobres, econômica, segregação dos brancos, segregar e isolar. Aqui no texto ele diz uma área desenvolvida e nas periferias a galera o quê? Esquecida, a galera isolada, sem serviços. Então essa galera da periferia ela é segregada, ela é excluída. É feito aqui em Pernambuco. Será que todas as regiões de Pernambuco têm a mesma atenção? Ou o sertão é segregado? O sertão é segregado, o sertão é isolado, é esquecido, apesar de algumas coisas, mas não se compara nunca com a situação, por exemplo, da região metropolitana. O que é mais sério? O trânsito ou a seca? O que é mais sério? O que é mais prejudicial? O trânsito em Recife ou a seca no sertão? A seca. Mas o governador prefere investir 90 milhões para triplicar a saída do povo ali, Estácio, Esporte, saída de Recife, que é uma loucura para você sair. Ele prefere gastar esse dinheiro e abrir uma triplicação da BR para facilitar a chegada e a saída de gente, do que pegar esse e investir em projetos de minimizar a seca. Tem a transposição do São Francisco, muito questionada, mas poderia ter muito mais projetos de minimizar os efeitos da seca, de investir em barragens, de investir em adutoras, para poder não faltar água e não ficar essa situação de água uma vez por mês. Por que não faz isso no sertão? Porque é uma região segregada, isolada, esquecida, porque tem menos eleitores. Eu vou fazer em Recife, porque com certeza, se eu fizer um negócio desse, o povo vai adorar e vai votar em mim novamente. É essa a situação, tá bom? Vamos parar no 19, porque já é 8h05. Parar de gravar.